Bom dia. Vou direto ao ponto. A gente vive cercado de planta que faz mal e nem sabe. Está na sala, no quintal, na entrada de casa, bonita, cheirosa, todo mundo tem. E você vai ver aqui que o pior veneno de todos está no final dessa conversa. A planta que quase todo mundo planta, achando que é proteção. Então, essas plantas que vou falar não é lenda não. É coisa que vi efeito no corpo. No meu, em bicho, em situação que presenciei. E o corpo não perdoa. Comigo ninguém pode. Esse nome já diz, mas ninguém acredita. A gente põe dentro de casa, fica ali na sombra, folha grande, verde, bonito, só que basta encostar a seiva na pele para arder que nem fogo. Na boca, então, incha tudo, a língua cresce, a garganta aperta. Já vi gente perder a voz por dias. E criança põe tudo na boca. Essa planta tem cristal dentro da seiva, tipo agulha de vidro. Quando encosta no tecido do corpo, fura tudo por dentro. Lavar com água ajuda sim, principalmente se for logo. Mas às vezes a irritação continua porque os cristais já lesionaram a mucosa. A boca fica dormindo, depois vem a dor, depois o inchaço. Pode levar horas ou até alguns dias nos casos mais intensos. A espirradeira é outra que todo mundo acha linda. Flor rosa, flor branca, perfumada, fica bonita no jardim. Mas é das mais traiçoeiras. Toda parte dela é venenosa. Folha, flor, galho, raiz, seiva, tudo, e não precisa comer não. Queimar espirradeira é perigoso. A fumaça pode causar intoxicação. O veneno dela mexe direto com o coração. Desregula o batimento. Pode parar o coração mesmo. E tem gente que faz chá sem saber, pensando que é outra planta. Não tem volta. Mamona. Essa aqui todo mundo conhece, mas planta assim mesmo. Cresce rápido, dá sombra, fica bonita. A semente dela parece feijão pintado. Bonito de ver. Só que dentro daquela sementinha tem veneno que é usado em guerra. Não estou exagerando, não. O corpo da pessoa quebra por dentro. Fígado para de funcionar, rim para, sangue começa a sair. Poucas sementes já podem ser gravíssimas, especialmente em crianças. E ela cresce fácil, em qualquer canto. A gente vê brotando perto de muro, quintal, terreno baldio. As pessoas deixam, acham que não é nada. Copo de leite. Bonita demais, flor branca, parece pura. Igreja usa, casamento usa. Mas tem o mesmo tipo de cristal que o comigo ninguém pode. Queima a boca, queima a garganta, incha tudo. E a seiva dela mancha a pele, deixa vermelho, ardendo. Tem gente que poda sem luva e fica com a mão em carne viva. O pior é que ela gosta de lugar úmido. Cresce perto de água. E criança gosta de brincar perto de água. Fica ali, a planta bonita, a criança curiosa, é um segundo. Bico de papagaio, essa vermelha de fim de ano. Todo Natal tem. Enfeita casa, igreja, comércio, parece festa. Mas a seiva dela pode causar irritação ocular intensa e, em casos graves, lesões sérias na vista. Não é exagero. Pinga no olho e começa uma dor que não passa, depois inflama forte. E ela solta seiva fácil. É só quebrar o galho para escorrer aquele leite branco. Se passar a mão e depois coçar o olho, pronto. Também causa queimadura na pele. Alergia forte, já vi gente ficar dias sem conseguir abrir a mão direito. Trombeteira. Essa é conhecida de quem mexe com planta para outra coisa, para alucinar. Flor grande, em forma de trombeta, cheiro forte. Tem gente que planta por causa do cheiro mesmo. Mas ela dá delírio pesado. A pessoa perde noção do real. Vê coisa que não existe. Fica violenta sem querer. Pode durar horas ou dias, dependendo da dose. O corpo treme, o coração dispara, a boca seca que nem lixa. Já vi gente fazer chá achando que era calmante. Virou pesadelo acordado. E ela cresce fácil, se espalha, dá muda, tem quintal que está cheio. Agora, a mandioca. Não toda. A mandioca brava. Parece igual à mandioca comum, mas mata. Ela tem ácido dentro que vira veneno quando o corpo tenta quebrar. A pessoa come, sente um gosto meio amargo, mas come mesmo assim. Depois de um tempo começa a passar mal. Tontura, vômito, fraqueza e vai piorando. Esse veneno corta o oxigênio das células. O corpo para de respirar por dentro. E tem gente que planta sem saber a diferença. Ou sabe, mas acha que se cozinhar bem, mata o veneno. Às vezes mata, às vezes não. Coroa de Cristo, aquela cheinha de espinho, com florzinha pequena no meio, usam para cerca viva, para proteger muro. E ela protege mesmo, com veneno. A seiva dela é irritante e forte.
Queima pele, queima olho, se entrar na boca é pior ainda. E os espinhos, furou o dedo e saiu seiva junto, a ferida inflama. Demora para sarar, fica doendo dias. Tem gente que poda sem cuidado e o sumo espirra no rosto. A pele descasca depois. Alamanda. Flor amarela, trepadeira bonita, cresce em cerca, em muro, fica vistosa. Mas toda ela é venenosa, seiva, folha, flor, causa vômito violento, diarreia, dor de barriga que não passa. Mexe com o coração também. E ela fica ali na altura da mão, da boca de criança. Fácil de alcançar. Fácil de pegar sem querer. Tinhorão. Folha grande, pintada, bonita para decoração. Fica em vaso dentro de casa. E tem o mesmo veneno dos outros. Cristal que fura. Boca, língua, garganta. Tudo incha. Já vi caso de bicho morrer depois de mastigar. E a planta não tem cheiro forte, não tem sinal de perigo. É só bonita. A gente confia. Pensando bem, cada uma dessas tem um jeito de fazer mal. Umas queimam, outras incham, outras atacam o coração, outras a cabeça, mas tem uma coisa em comum. Todas são bonitas. Todas servem para enfeitar. E por isso a gente deixa perto. Olha, ao longo dos anos, dá para perceber que o corpo não foi feito para essas coisas. A gente acha que planta é tudo natural, tudo seguro, mas planta não pensa. Planta só se protege. E o jeito que ela encontrou de não ser comida foi desenvolver veneno. Algumas mais, algumas menos. Essas que falei são das que não brincam. Tem gente que diz, mas sempre teve e nunca aconteceu nada. É, sempre teve. E sempre aconteceu. Só que antes, quando acontecia, ninguém sabia direito o porquê. Criança passava mal, bicho morria, pessoa tinha reação estranha, mas não ligavam os pontos. Hoje a gente tem mais informação, mas continua plantando do mesmo jeito. Sendo sincero, o pior não é nem a planta estar ali. O pior é não saber o que fazer quando acontece. Porque se um dia você ou alguém da casa encostar, mastigar, pôr na boca, o tempo é curto e lavar imediatamente ajuda bastante, principalmente com água corrente. Para a seiva que queima a pele, o que funciona é água corrente bastante por tempo longo, não é passar pano molhado, é deixar a água levando tudo embora. Sabão neutro ajuda, mas tem que ser logo. Esperar para ver se vai piorar, vai piorar. Para a boca, para a língua, para a garganta, aí complica, porque o inchaço pode fechar a passagem do ar. E não adianta tentar fazer a pessoa vomitar, só piora. O certo é lavar a boca com água, tirar qualquer pedaço que ainda esteja lá e ir para a emergência, sem demorar. Porque a pessoa pode parecer que está bem no começo, mas o inchaço vem depois. E quando vem, vem rápido. E olha, tem planta que o efeito não é imediato, demora horas. A pessoa acha que passou, que não deu nada. Aí depois começa. Vômito, dor, tontura. E nessa altura ninguém mais lembra da planta, acha que é outra coisa. Comida estragada, gripe, sei lá. E vai tratando errado. Então, se você tem criança pequena em casa, bicho solto no quintal, ou mesmo se é só você, vale pensar. Essas plantas que estão aí, bonitas, coloridas, elas estão quietas, mas não são seguras. Nunca foram. Não é para arrancar tudo, não. Não é isso. É para saber o que você tem perto de você, saber o que pode acontecer e tomar cuidado. Cuidado simples. Não podar sem luva, não deixar criança brincar perto, não usar galho para fazer fogueira ou churrasco, não achar que porque é planta é inofensivo. Mas agora, a que eu falei que era a pior, a que todo mundo planta achando que é proteção, a arruda, isso mesmo, arruda. A gente planta na entrada de casa, na janela, perto da porta, para afastar mal-olhado, inveja, energia ruim. É tradição, é costume antigo. E ela fica ali, crescendo, cheirosa, verde. A gente até encosta nela, esfrega a mão para sentir o cheiro, faz bênção com ela, usa para banho. Só que a arruda precisa de cuidado, não é planta inofensiva. A seiva dela pode causar queimaduras na pele quando combinada com sol. Não é queimadura comum, não. É queimadura que deixa mancha escura na pele, mancha que não sai fácil. Fica marcado, parece queimadura de fogo e dói, arde por dias. Eu mesmo já sofri com isso. Colhi a arruda com a mão, de manhã cedo, esfreguei a folha, senti aquele cheiro forte. A seiva grudou na mão, não lavei na hora, nem pensei que precisava. Era arruda, né? Aí fui trabalhar, sol foi esquentando e a mão começou a arder, de leve no começo. Depois foi piorando, ficou vermelha, depois começou a coçar.
e no dia seguinte estava com bolha, bolha grande, cheia, doendo, furou sozinha, saiu aquela água, a pele ficou em carne viva, ardendo e foi escurecendo, ficou marrom, depois quase preta, tipo queimadura de fogo, e doeu dias, semanas. A mancha ficou, anos depois ainda dava para ver, mais clara, mas estava, marca na pele. E isso acontece com muita gente. Mas ninguém fala, ninguém associa. Acha que foi sol demais, que foi alergia, que foi outra coisa. Não pensa na arruda. E tem mais. A arruda é contraindicada na gravidez. Ela pode estimular contrações uterinas. Antigamente usavam justamente para isso, para provocar aborto. E funcionava, mas não era seguro. Muita mulher tinha complicações sérias. E hoje em dia, mesmo sem saber, mulher grávida mexe com a arruda. Faz banho porque alguém disse que era bom para limpar energia. Faz chá porque estava com algum desconforto. E o risco está lá. Vi mulher no começo da gravidez fazer banho de arruda. E logo depois teve complicação. Por isso é contraindicada na gestação. Há risco real. E em excesso, a arruda pode causar toxicidade. Chá forte, tomado com frequência, força o corpo a trabalhar demais para eliminar as substâncias. Não é coisa para usar sem conhecimento. E o pior de tudo, o pior mesmo, é que a gente ensina as crianças a confiar na arruda. A criança cresce vendo a mãe, o pai, a avó mexendo com a arruda, colhendo, cheirando, usando, e aprende que é coisa boa, aprende que pode mexer, e mexe sem cuidado. Mexe com a mão, leva a mão na boca, na cara, no olho, e a seiva vai junto. E se tiver sol, queima. Queima na pele delicada de criança e marca. E ninguém fala, ninguém avisa. Porque todo mundo acha que a arruda é só proteção. Então, olha, eu não estou dizendo que a arruda não serve para nada. Não estou dizendo que é para arrancar tudo e jogar fora. Não é isso. Estou dizendo que precisa saber. Precisa saber o que ela faz no corpo. Porque tradição não é prova de segurança. Tradição é só repetição. E repetição pode estar errada há gerações. A arruda pode ter efeito espiritual, pode ter efeito energético, pode ter o que for. Isso eu não sei, não entendo dessa parte. Mas o efeito no corpo, esse eu sei, esse eu vi, esse eu senti. E o corpo não mente. Então se você tem arruda plantada, se usa arruda, se mexe com arruda, toma cuidado. Cuidado real. Não pega com a mão, se vai ficar no sol, usa luva. Ou pega de noite quando o sol já foi. Lava a mão logo depois, com água e sabão. Esfrega bem, não faz chá sem saber a dose certa. Não faz chá forte, não toma com frequência. Não dá para criança, não dá para mulher grávida, nunca. Não usa para banho se estiver grávida. Não usa se tiver ferida aberta na pele. Não esfrega na barriga de grávida. Não põe em lugar que criança pega, porque a arruda é o exemplo perfeito de como a gente aceita o risco quando vem embalado em tradição. A gente baixa a guarda, a gente relaxa, a gente confia sem questionar, e é justamente aí que mora o perigo. Todas aquelas outras plantas que falei, pelo menos a gente olha com um pé atrás. A gente sabe que tem que tomar cuidado, mesmo que não saiba direito o porquê. Mas a arruda a gente trata como amiga, como aliada, como proteção. E ela pode estar te queimando, te marcando, te prejudicando, e você nem sabe. Então, voltando para todas as plantas, todas que falei aqui, elas estão aí, perto de alguém, talvez perto de você, no seu quintal, na sua sala, na sua entrada, no seu jardim. A questão não é viver com medo, não é arrancar tudo, não é deixar de plantar coisa bonita. A questão é viver sabendo, é conhecer o que você tem perto de você, é entender o risco e é tomar as precauções básicas. Porque planta não é decoração inocente. Planta é ser vivo, e ser vivo se defende. A defesa da planta muitas vezes é veneno para a gente. Então pensa, olha o que você tem plantado, olha onde está, olha quem tem acesso. Criança, bicho, você mesmo. E se for manter, mantém sabendo. Sabendo o que pode acontecer, sabendo o que fazer se acontecer, sabendo os limites, porque conhecimento não tira a beleza, não tira a utilidade, não tira a tradição. Conhecimento só te deixa preparado, e preparado você tem chance de evitar o pior. Com o tempo, vivendo mais perto da Terra, a gente aprende uma coisa: não é porque algo é natural que é inofensivo, e não é porque todo mundo faz que é seguro. A natureza não pensa em certo ou errado. Ela só resolve o problema da sobrevivência. A planta desenvolveu veneno para não ser comida. E funcionou. A planta sobrevive. Mas para gente que vive perto dela, que mexe nela, que confia nela, o veneno continua lá, esperando. Então, sabendo disso,
Dá para fazer diferente. Dá para continuar tendo planta bonita, mas com cuidado. Dá para continuar com a tradição, mas com conhecimento. Dá para respeitar o costume, mas proteger o corpo. Não precisa escolher um ou outro, dá para ter os dois. Só precisa saber. E agora você sabe. A arruda que está na sua porta pode te queimar se você pegar com a mão e sair no sol. O comigo ninguém pode que está na sua sala pode inchar a boca de criança que pôr folha na boca. A espirradeira que enfeita seu jardim pode parar coração se alguém fizer chá sem saber. A mamona que cresce no seu quintal tem veneno de guerra dentro da semente bonita, e assim vai. Cada uma com seu jeito de fazer mal, cada uma quieta, bonita, esperando, mas sabendo, você toma cuidado, lava a mão depois de mexer, não deixa a criança brincar perto, não usa sem conhecer, não confia cego, e se acontecer alguma coisa, você sabe o que fazer. Lava com água corrente, bastante, logo vai para a emergência se precisar. Não espera piorar, porque esperar é o que transforma acidente pequeno em problema grande. Bom, é isso, é o que tinha para falar. Não é para assustar, não é para criar pânico, é para informar. Porque informação, ao longo da vida percebi que há diferença entre o acidente e a prevenção. E prevenção? Prevenção é simples, é cuidado, é atenção, é respeito. Respeito pela planta, pelo que ela é, pelo que ela faz. E respeito pelo próprio corpo, que merece ser protegido, que merece ser cuidado, mesmo quando a gente acha que está se protegendo com outra coisa. Nada além disso.